Nesse canal nós já falamos sobre Unzambi, a força masculina criadora, e sobre Naala, a força feminina criadora. E agora nós vamos falar sobre Kalunga, a filha, a herdeira do poder do Criador e da Criadora, o terceiro elemento, a deusa filha. Ficou curioso? Então fica no vídeo de hoje, pois vamos desvendar os mistérios de Kalunga e vamos nos aprofundar não só no termo, mas também na deidade por trás deste nome. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo e Jacaraípe, e mais uma vez eu tenho que dizer que o meu terreiro de Umbanda Pé no Chão é aberto para todas as pessoas que queiram visitar e conhecer essa Umbanda tradicional. Mas a minha quimbanda é Bakongo, é um culto familiar fechado. Então não serão todas as pessoas que terão acesso à nossa Izuanga, a nossa casa do poder, a nossa casa da força. Mas eu estou aqui na internet para te ajudar a entender um pouco mais dessa quimbanda que muito foi perdida, que muito foi distorcida ao longo dos anos. Então, nada melhor também de dizer sobre Kalunga. Nós já fizemos um vídeo sobre Unzambi, a força masculina da criação. Também já falamos sobre Naala, a força feminina da criação, que só esses dois vídeos já abrangem muito conteúdo. Então, para que você compreenda o que eu vou dizer agora sobre Kalunga, você tem que voltar e assistir o vídeo sobre Unzambi e o vídeo sobre Naala. Sem esse conhecimento prévio, é capaz de você não compreender perfeitamente o que eu vou dizer aqui e agora. E só para começar, nós devemos desmistificar uma coisa aqui. Kalunga é sim uma palavra do Kikongo que diz oceano. Contudo, não se remete somente ao oceano. Esse oceano que a Kalunga fala é muito mais profunda. Não é as águas do nosso oceano. É um contexto filosófico Kikongo. Então, quando nas macumbas nós falamos Kalunga grande, Kalunga pequena, é um termo utilizado aqui no Brasil para falar cemitério ou praia, oceano, sendo a Kalunga grande as praias, o oceano, sendo a Kalunga pequena o cemitério local. Até aí está tudo bem, não tem problema nenhum utilizar esses termos. Contudo, entenda que Kalunga não é cemitério. Nós vamos compreender exatamente, filosoficamente, a partir da cosmovisão banto, da onde que surge esse termo, o que de fato é uma Kalunga. E aí depois, se você quiser continuar a usar esse termo, você pode continuar a usar, mas você vai compreender exatamente do que você está falando e não. Kalunga não é cemitério. Eu vou trazer novamente um trecho do criacionismo Banto, Bakongo, Congo, Angola. Lá no vídeo de Unzambi e no vídeo de Naala, eu também trouxe partes desse criacionismo. Nós estamos aqui criando um quebra-cabeça. Mas a história completa, ela é extremamente extensa. Eu separei aulas gigantescas, bem específicas, no módulo do curso de Quimbanda que eu estou elaborando. Esse curso já está disponível para você, o link está aqui na descrição. O curso é extremamente acessível, nós não somos elitistas, nós queremos que todas as pessoas tenham a capacidade de aprender sobre essa macumba, sobre essa quimbanda que muito se perdeu. Por isso o curso está somente por R$ 49,90. Você vai pagar o ingresso, que é R$ 150, e depois, todo mês, você vai pagar R$ 49,90. É menor do que um preço de um hambúrguer por aí. Então, não tem desculpa. Nós não somos elitistas, queremos que todos participem. Então, se você quiser ter acesso a esse criacionismo e também toda a resolução que nós temos sobre ele, todo o conceito filosófico, cosmológico, cosmogrâmico dele, vá lá e acesse o curso que você vai ter acesso a isso.
além das mais de 180 aulas que nós já estamos elaborando para enriquecer esse estudo. Eu estou chamando de curso para sermos humildes, mas de fato é uma faculdade. Serão mais de 180 aulas disponíveis para você. Novamente, só não vai aprender quem não quer. Então, se você quer ter acesso a esse conhecimento, a esse privilégio, acesse no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Você vai para o site, dá uma olhadinha no índice e se inscreve, se assim o seu coração mandar. Eu te espero lá, eu serei seu professor e nós vamos conversar muito nas lives de Tira Dúvida e também no canal do WhatsApp, que é próprio para o curso. Após a criação de todo o universo e após a separação de Naala do nosso universo, indo para Umpemba, a dimensão espiritual que ela criou, Unzambi e Kalunga ficam em Unseque, a dimensão material. Unzambi e Kalunga então começam a administrar a criação das primeiras civilizações. Eu não vou entrar aqui na questão do criacionismo da raça humana, porque também é extenso, está lá no curso. O que nós devemos entender é que a partir de Naala, a partir de Kalunga e a partir de Unzambi, cria-se seres humanos diferentes. E a união desses seres humanos vai formar a diversidade genética que nós temos atualmente. Os primeiros seres humanos criados especialmente por Unzambi e Kaala eram seres humanos extraordinários. E os seres humanos criados por Kalunga eram seres humanos menores. A partir da junção desses seres humanos foram criando-se novas espécies. Naala estava ausente dessa criação da humanidade. Ela já estava em Umpemba. Então ficou somente encarregado de administrar a criação da civilização humana, Unzambi e Kalunga. É importante você saber disso, pois quando nós estudarmos sobre Gangaruçu, existe um personagem Gangaruçu, onde um Ganga vai ter uma conversa e você precisa saber quem é essa personificação que está ali conversando com Ganga, porque infelizmente aqui no Brasil foi sincretizado com Lúcifer, mas ele não é Lúcifer. Ele é a primeira criação de Naala, um dos nossos ancestrais primordiais da humanidade. Então, ponto. Então, você tem que internizar isso. Agora, voltando para Unseque, aonde está Unzambi, Kalunga, a sua filha, e as demais criações, os demais primeiros humanos, Kalunga vai observar que os primeiros seres humanos suportavam a presença de Unzambi e a presença de Kalunga. Eles se manifestavam de forma energética, mas mesmo assim estavam ali com as suas consciências se comunicando com aquelas pessoas. A partir do momento que foi nascendo novos seres humanos, eles nasciam mais distantes do DNA divino e mais próximo ao DNA biológico. Isso fazia com que esses seres humanos novos tivessem uma repulsa com a energia de Kalunga e Unzambi. Kalunga percebeu isso e isso a preocupou. Ela percebeu que esses novos seres humanos não suportavam permanecer na presença dessas energias. Kalunga, então, se reúne com Unzambi e eles tomam uma decisão. Eles precisam se afastar da criação para que ela pudesse prosperar. Unzambi começa a se dividir. Unzambi começa a criar várias camadas de distância do ser humano. E nós vamos observar isso no cosmograma do Dikenga. Cada camada dessa simboliza uma distância que nós temos das energias de Unzambi. Então, na primeira camada, somos nós, a criação. Na segunda camada, são os ancestrais mais próximos de nós, aqueles recém-partidos. Na terceira camada, são os ancestrais que já estão mais distantes de nós e também ancestrais da Terra. Na quarta camada, nós vamos encontrar os Inquinces e também os Rambás. E na quinta camada adiante,
nós vamos encontrar as verdadeiras forças de um Zambi. Então, de acordo com cada ser humano, ele vai se aproximando das forças de um Zambi de acordo com a sua proposta espiritual. Então, não será todas as pessoas que terão acesso a um Zambi enquanto vivos. Não será todas as pessoas que terão acesso a um Inquince enquanto vivos. Não será todas as pessoas que terão acesso a um Baculo, a um Boculo, a um ancestral enquanto vivos. Isso vai depender de o quanto aquele ser humano tem tolerância à energia natural de um Zambi. Então, nós entendemos que cada ser humano tem uma tolerância e um Zambi ele se divide em diversos níveis para que nós possamos nos aproximar de acordo com a nossa tolerância. Cada pessoa vai ter um caminho, cada pessoa vai ter um alvo, cada pessoa vai ter um processo e um progresso. Tudo isso rumo a se encontrar novamente com as forças de um Zambi. Kalunga, então, faz o mesmo movimento. Apesar da energia de Kalunga ser mais branda, ser mais tolerável, ela precisa também se distanciar. Então, Kalunga, ela não tem a capacidade de se dividir como um Zambi. Então, em vez de se dividir, Kalunga se expande, multiplicando a sua força sobre a criação e tornando ela tão sutil, tão fina, que é quase imperceptível a não ser para os mais sensíveis. Cria-se então a segunda linha de divisão de Dikenga, conhecida como Kalunga, mas também é conhecida entre os sábios bantus como Mama e a Untango, que significa a mãe do tempo. Kalunga então se torna o tempo cronológico, o tempo que passa, o tempo que não volta. Kalunga se torna a terceira dimensão. Existe a dimensão terrena, existe a dimensão espiritual e agora existe a dimensão do tempo. Kalunga tem os seus períodos mais frágeis, Kalunga tem seus períodos mais fortes. Kalunga então divide toda a criação em 4 estações, sendo 2 estações no espiritual e 2 estações no mundo físico. Kalunga passa então a se aproximar de um Zambi e também se aproximar de Naala, a esposa de um Zambi, a sua mãe. Kalunga se expande não só pelo Unseque, mas também por um Pemba. Então todos os seres humanos passarão por Kalunga em algum momento. Isso não significa que o ser humano vai morrer. Não é no sentido de morte, é porque cada etapa da sua vida, que são descritas nas 4 estações do Dikenga, você vai passar por grandes transformações. Quando você nasce e se torna uma criança, você passou por uma transformação. Quando você de criança vai amadurecendo e se torna um adulto, você passou por uma transformação. De adulto a um adulto experiente, você passou por uma transformação. De adulto experiente até um idoso, mais uma transformação. De idoso até falecer e reencarnar como criança novamente, uma outra transformação. Então, em vida, você passará em 4 Kalungas, em 4 fases da sua vida, descrita ali no Dikenga. Kalunga, ela é considerada o terceiro elemento, sempre é o terceiro elemento. Vamos fazer aqui uma comparação para que você compreenda melhor isso. O primeiro elemento da criação, então, é a razão, é a luz, é a criação, é um Zambi. O segundo elemento é oposto a um Zambi. Ele é a sombra, a destruição, é Naala. E o terceiro elemento é aquele que está entre os dois, intermediando a existência de um com o outro. É o equilíbrio, é o crepúsculo, é a consciência, é a Kalunga. Então, o Zambi é a luz, Naala é as sombras. Kalunga está entre o dia e está entre
a noite, é o crepúsculo. Unzambi é a razão, Nala é a emoção. Quem está entre a razão e a emoção é o equilíbrio, Kalunga. Unzambi é a força da criação, Naala é a força da destruição. Kalunga, então, é a consciência, aquela que vai conscientizar o que deve ser destruído e o que deve ser criado para que a criação perpetua. Unzambi cria a cor branca, Naala cria a cor preta, Kalunga cria a cor vermelha. Os três juntos criam a cor amarela. A cor amarela simboliza a criação. Kalunga, então, corre os quatro ventos. Kalunga é o tempo que não volta. Kalunga é a força que te empurra para o seu progresso, você querendo ou não. Kalunga é o caminho do meio, é o equilíbrio, é a consciência. Kalunga é aquela que determina a hora da evolução acontecer, da transformação acontecer, pois ela é a força da consciência. É a única força que está presente de todas as suas formas aqui entre nós. Enquanto Naala é 100% afastada de nós e Unzambi está em diversos níveis presentes na nossa existência, Kalunga está o tempo todo conosco. Não existe forma nenhuma de fugir do tempo, de fugir do progresso, de fugir do amadurecimento e do envelhecimento das coisas. Kalunga, então, faz a manutenção da criação. Tudo cresce, tudo evolui, tudo frutifica, tudo morre, apodrece e renasce. Esse é o efeito de Kalunga. Esse é o efeito do tempo. Esse é o efeito do terceiro elemento, é o efeito da terceira dimensão. Eu vou parar por aqui, pois as próximas explicações seriam sobre como formar feitiço, como nós podemos aprender a combinar energias masculinas, femininas e as energias intermediárias, para que nós possamos ter poderes através de feitiço, tecnologia ancestral. Então eu não vou continuar a partir daqui. O que nós devemos entender é que Kalunga nos empurra para o futuro. E o futuro, nós determinamos o que nós desejamos. Nós somos seres livres para determinar o que nós desejamos. Aquilo que existe dentro de nós, chamado Unzimba, é a força natural de Unzambi que habita em nós. Essa força natural, que também pode ser conhecido como espírito, nos empurra também em direção a Unzambi. Unzambi é o progresso. Então, quando eu entro em comunhão e harmonia com os elementos de Unseque, que são os elementos naturais, as árvores, os animais, a sociedade, a cachoeira, o raio, a nuvem e tudo mais, eu estou entrando em harmonia com o Zambi em primeiro grau. Quando eu entro em harmonia com os meus ancestrais recentes, eu estou entrando em harmonia com o Zambi em segundo grau. Quando eu vou atrás dos meus ancestrais mais distantes, eu estou entrando em harmonia com o Zambi em terceiro grau. Quando eu vou atrás dos inquinces, eu estou atrás de um Zambi no quarto grau. E aí eu vou indo progredindo espiritualmente em busca de um Zambi. E tudo isso leva tempo. O tempo passa, a Kalunga me empurra para o progresso. Então, quanto mais tempo eu estou vivo, mais tempo eu estou próximo de um Zambi. E quando eu chego na minha maior idade, quando eu estou mais próximo de um Zambi, quando eu estou mais apto a me comunicar com essa divindade maravilhosa, é o momento de eu voltar para o ciclo novamente e reencarnar, começando tudo de novo a partir de um novo corpo. Se você quer entender melhor isso, você tem que assistir a palestra do Dikenga. Eu não vou ficar repetindo toda hora a mesma coisa. O que nós devemos entender é que pessoas mais velhas e pessoas mais novas, idosos e crianças estão muito mais perto de um Zambi do que nós, que estamos na fase adulta. Pessoas adultas, adolescentes e adultos estão mais próximos dos seus ancestrais. Toda vez nós estamos sendo empurrados
por Kalunga rumo à evolução, rumo ao desenvolvimento, rumo a um Zambi. Salve, claro, algumas exceções que aí eu não posso comunicar aqui agora para não bagunçar a sua cabeça, mas em vídeos futuros eu vou trazer essas exceções. E aí está o motivo porque Kalunga, aqui no Brasil, é entendida como cemitério. Porque entende-se que a morte é o fim de tudo, que o tempo te leva para uma cova. Quando os negros estavam sendo levados do Congo para o Brasil ou para as Américas, eles viam aquele vasto oceano e eles achavam que eles já estavam mortos e eles estavam atravessando a dimensão de Kalunga. Então entendia-se que o oceano Kalunga era essa linha divisória entre um Sequê e um Pemba. Quando o negro escravizado estava atravessando o oceano, ele imaginava que ele estava atravessando a Kalunga para chegar em um Pemba, ou que uma nova transformação estava cometida. Por isso que muitas dessas pessoas, crendo na cosmograma do Dikenga, eles ceifavam sua própria vida quando chegava em território estrangeiro, porque desejavam reencarnar em terras africanas, entendendo que eles não estavam atravessando dimensão nenhuma, eles estavam indo para um destino muito cruel e ali ceifavam sua própria vida para que um Zimba, o seu espírito, pudesse reencarnar em sua terra, crendo na ancestralidade terrena. E muitos que não fizeram isso permaneceram em terras estrangeiras escravizados. E essas pessoas que ceifavam suas próprias vidas eram lançadas ao oceano. Qualquer escravizado que morria no porto não tinha direito a um funeral. Eles eram lançados ao oceano. Então Kalunga torna-se o cemitério daqueles que sofreram no tráfico negreiro acometido pelos colonizadores. E muitos negros faziam seus cultos em Kalunga, o oceano, para celebrar aqueles que estavam do outro lado, aqueles que conseguiram voltar para a terra mãe, para a África. Então, Kalunga ganha um status. Ao passar do tempo, esse entendimento foi se perdendo, mas a memória popular de que o oceano, a praia, era um grande cemitério, ficou eternizado. Por isso que é a Kalunga grande. É o grande cemitério. E depois, com acesso aos cemitérios menores, que eram locais onde somente pessoas brancas, colonizadores e católicos poderiam ser enterrados, esses negros então chamavam de Kalunga pequena, porque morria-se mais negros do que pessoas brancas colonizadoras. Então ali era uma pequena Kalunga. Não era pela extensão, era pela quantidade de gente enterrada, enquanto a Kalunga grande era o grande cemitério. Essa é uma memória ancestral nossa, do nosso povo, nós brasileiros. Mas entendemos que Kalunga não é a morte. Kalunga é o tempo, é a transição de uma fase para outra. Quando a criança se torna adolescente, o adolescente adulto, o adulto velho, o velho morre e reencarna como criança. Essas 4 estações é Kalunga. Nós temos a Nakalunga, que divide um Sequê e divide um Pemba. E agora nós temos Kalunga, o tempo, dividindo as 4 estações. O seu manto está sobre todos nós. E aqui eu quero dividir com vocês uma sabedoria sobre essas 3 deidades que é configuradas na Dikenga, que são bússolas para que nós nos tornemos bons seres humanos. Vamos lá? A filosofia Banto, ela é extremamente antiga e extensa. Nós podemos chamá-la de Mayele Yabantu. É o saber do ser humano. Banto é ser humano, pessoa, gente. Mayele é sabedoria. Então é a sabedoria das pessoas. É a consciência coletiva ativa. Quem busca a consciência coletiva em busca de um Zambi
vai buscar um pembe, vai buscar a linha branca. Quem atinge a sabedoria em um pembe, através da energia de um zambi, se torna um gango, que é um sábio. Quem procura na ala, em Mayele Yaumbanto, quem procura a sabedoria na escuridão, um dombe, vai se tornar um golo, poderoso. Quem procura a sabedoria, Mayele Yabanto, em Kalunga, vai encontrar a linha vermelha, vai encontrar um Mbawaki, vai se tornar um ganga, um dominador das forças. O melhor para o ser humano não é a razão, não é a emoção, é o equilíbrio. O melhor do ser humano não é a construção, não é a destruição, é a consciência. O melhor para o ser humano não é a luz e nem é a sombra, é o crepúsculo da existência, é o caminho do meio, o terceiro elemento. Aquele que somente busca um zambi se torna um gango, um sábio. Só que o sábio somente sabe, ele nada faz. Aquele que procura na ala se torna um golo, poderoso. Só que ele é um tolo também, pois ele faz sem saber o que faz. Mas aquele que procura Kalunga se torna um ganga, um dominador das forças, todas as forças da criação. Tudo aquilo que o tempo toca, um ganga pode fazer macumba. Macumba é a expressão que diz dominador do tempo. Você se torna o encantador do tempo. Tudo que o tempo toca, um ganga pode dominar. E um ganga, ele tem o saber e ele tem a força para fazer. Ele tem o melhor de um zambi e o melhor de Naala. Então, quando procuramos e achamos o caminho do meio, a linha vermelha, em Kalunga, nos tornamos um ganga, o dominador do tempo, o controlador dos elementos. Tudo que o tempo toca, eu posso dominar. Dominando a mim mesmo, dominando a sociedade, dominando as forças espirituais, dominando aquilo que está em um sequê e dominando aquilo que está em um pemba. O caminho do meio, o equilíbrio, o crepúsculo, aquilo que me torna criador e criatura, destruidor, consciente. Eu tenho o saber de um zambi e eu tenho a força de Naala na dosagem correta para me tornar o mestre da minha existência. Então, seguindo o Mayele Yabanto, os saberes dos povos, a consciência coletiva de todos nós, nós encontramos a fórmula para nos tornarmos a melhor pessoa que eu posso me tornar nessa vez que eu estou encarnado. Então, se você quer se tornar o melhor engenheiro possível, procure Kalunga. Se você quer se tornar o melhor professor possível, procure Kalunga. Se você quer se tornar o melhor sacerdote, sacerdotisa, mestre, feiticeiro, médium, procure Kalunga. Procure respeitar o tempo. Procure o caminho do meio. Entre a razão e a emoção, lá mora a sabedoria. Entre construir e destruir, existe a consciência. Entre ter força e ter razão, ali mora a emoção correta. Ali mora os melhores sentimentos para que você possa galgar esse caminho que todos vamos galgar, mas de forma consciente, de forma completa e de forma com que você conquiste exatamente o seu espaço nessa sociedade, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar atentar contra ninguém, sem precisar se distanciar do seu rumo
correto, daquilo que é natural para você, que é buscar as forças de Unzambi. É natural para nós querermos nos conectar com as forças espirituais, com as forças ancestrais, com as forças que vêm de Unzambi. Mas sem consciência, você será um tolo. Somente com saberes, você será inútil. Então você deve saber, ter consciência e aí sim utilizar a sua força de forma inteligente. E é assim que nós usamos a filosofia, Mayele, os saberes desse povo banto a nosso favor. Unzambi, Kalunga, na dosagem certa, porque nós não temos tolerância para suportar essa força, seguindo o rumo do tempo de Kalunga, e nessa trajetória nós vamos nos compreendendo e nós vamos nos fundindo a essa força segundo o nosso progresso estabelecido no Dikenga, respeitando as leis de Unseque, respeitando as leis de Umpemba e assim amadurecendo. E na próxima vez que eu reencarnar, eu já serei uma versão melhor do Unzimba que um dia eu fui. E cada vez mais que eu repito esse ciclo, eu vou indo me tornando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, até não precisar mais e fazer-me, junto a Unzambi, um corpo só. Voltar para a grande massa energética criadora que é Unzambi. Mas aí eu não vou entrar mais na história, porque vai estragar a surpresa, né? Eu quero muito que você participe lá conosco do curso para que nós possamos aprofundar mais nessa filosofia. Eu quero muito que você se junta a nós para debruçar sobre tudo isso. Então, acesse o link lá do curso, será um prazer ter você lá. Essas aulas vão estar disponíveis já já, é tudo um processo. Eu quero muito, 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 muito mesmo que essa revolução na macumba comece. Eu quero muito que você nas redes sociais tenha argumentos para falar contra charlatões e marmoteiros. Eu quero muito que você entenda, que tenha a consciência do que você faz num terreiro de Umbanda, Quimbanda, Jurema, não importa. O tempo toca tudo. Tudo o tempo toca. A Kalunga te empurra, te empurra e te empurra e continuar te empurrando para o seu progresso. Você querendo ou não, você vai progredir, porque esse é o desejo de Unzambi, que haja progresso banto, que haja progresso do ser humano. Então eu te espero lá para nos aprofundarmos cada vez mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, por favor, comente aqui. Você conhecia Kalunga através desse viés? Você sabia que Kalunga era uma deidade, era filha de Zambi e que ela era o próprio tempo e ela era dividida em 4 estações e ela estava sobre toda a criação dessa forma, o famoso véu? Você sabia de tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E aproveitando que você vai descer, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum futuro vídeo. Kalunga é o terceiro elemento. Tudo na Umbanda e na Quimbanda nós vamos interagir com 3 elementos simbolizados pela cor branca, preta e vermelha. Por isso que nós falamos tanto de linha branca, linha preta, linha vermelha na macumba. Agora você tem a base para entender isso, mas saiba que não é só isso e eu quero te conduzir a aprender cada vez mais. Então, permaneça no canal, vai assistir os outros vídeos, tem muito vídeo já preparado aqui para você. Eu te espero lá, é só você clicar que nós vamos interagir no próximo vídeo. Eu sou Gesley Alves, eu fico por aqui, até mais, tchau, tchau.